2019, o mundo para por um filme dos Vingadores, Ultimato. Reunião. Não, mas sério, aqui eu estou realmente em outro universo. 2,8 bilhões de dólares nas bilheteiras, um recorde histórico, o auge de um império que achávamos ser eterno. E você tem a Marvel, e dentro da Marvel você tem os Vingadores, e dentro dos Vingadores você tem Guerra Infinita, e depois você tem Ultimato. 2025, 3 filmes serão lançados para carregar o futuro do estúdio. Capitão América, Novo Mundo Corajoso, Thunderbolt e Os Quatro Fantásticos. A soma da bilheteria deles é de 1,3 bilhão de dólares, nem metade de um único Ultimato. Mas espere, o mais chocante nem é isso. Igualar os 2,8 bilhões de Ultimato, não basta somar os filmes de 2025. É preciso também adicionar os de 2024 e os de 2023. É preciso somar os 6 últimos filmes originais, Marvel. Para quem se interessar, vou passar a lista completa mais adiante no vídeo. Durante 15 anos, a Marvel reinou em Hollywood. Cada filme era um evento, cada lançamento um triunfo. As salas lotavam, os recordes caíam, o logo da Marvel bastava para atrair milhões de espectadores. Mas isso mudou bastante. E aí, galera Mindset, espero que vocês estejam bem. Hoje, a gente vai dissecar a queda de uma franquia que eu adorava, mas que foi se sabotando aos poucos por causa de decisões estratégicas incompreensíveis. Mas como o império mais poderoso do cinema da última década desmoronou tão rápido, bem-vindo à autópsia de um gigante que tinha tudo para continuar reinando por décadas, mas que acabou se autodestruindo. Vamos lá antes de começar. Muitos de vocês pediram por isso. Tenho o prazer de anunciar que Entrepreneur Mindset agora está disponível em podcast em todas as plataformas. Confira todas as histórias empreendedoras que moldaram a nossa época. No carro ou praticando esportes, o link está na descrição. Estamos em 2008, Homem de Ferro estreia no cinema. É uma aposta ousada. O ator principal, Robert Downey Jr., está no fundo do poço. O herói que ele interpreta é desconhecido do grande público. A Marvel, que ainda é um estúdio independente, aposta sua sobrevivência em um único filme. E contra todas as expectativas, o filme é um sucesso. Mais de 580 milhões de dólares em bilheteria, o filme faz tanto sucesso, na verdade, que a Disney, o gigante de Hollywood, desembolsa bilhões de dólares para adquirir a Marvel Studios, com o objetivo de usar esse primeiro sucesso como trampolim para lançar uma franquia. Uma geração inteira embarca nessa aventura e, como vocês sabem, essa franquia vai dominar tudo pelo caminho. As crianças que descobrem Tony Stark em 2008 crescem com ele. Elas se empolgam com Vingadores em 2012, a ponto de fazer o filme explodir nas bilheterias. Com mais de 1,5 bilhão de dólares em receitas, eles ficam arrepiados com Guerra Infinita, em 2018, que chega perto dos 2 bilhões de dólares. E em 2019, eles vivem o auge com Ultimato, 2,8 bilhões de dólares. Um auge histórico. Nesse filme, Tony Stark morre. Steve Rogers, o Capitão América, se aposenta e Natasha, a Viúva Negra, que estava lá desde o começo, se sacrifica. A saga do infinito chega ao fim, e com ela algo mais. Uma saga dessas acabar foi marcante. A gente pode passar muito rápido de feliz para triste, e isso é muito, muito bom. Para muitos fãs, é uma nova fase em suas vidas, e naturalmente, a Marvel se depara com um desafio enorme: passar o bastão, criar uma geração de heróis para reacender a emoção. Então chega 2020, os cinemas fecham em todo o mundo por causa da Covid. Mas ao mesmo tempo, a Disney acaba de lançar sua nova plataforma de streaming, o Disney+, e muito rapidamente uma ideia se impõe. Se as pessoas não podem mais ir ao cinema, a Marvel vai entrar diretamente na casa delas. O Disney+ se torna então um novo pilar do MCU, o universo cinematográfico Marvel. Séries inéditas, orçamentos ambiciosos, um universo conectado aos filmes. Para muitos fãs, é uma solução milagrosa.
o futuro da Marvel e a esperança de um renascimento. – 2020 marca uma virada histórica para a Marvel. O Disney mais parece um milagre. A plataforma explode em assinantes logo após o lançamento e, em menos de um ano, ultrapassa 100 milhões de usuários no mundo todo e a Marvel está no centro desse sucesso. Em poucas semanas, WandaVision reúne mais de 40 milhões de espectadores e se torna a série mais assistida do mundo no início de 2021. Loki confirma ainda mais esse sucesso. A série se torna a produção da Marvel mais assistida da história do Disney, mais em seu lançamento, e a Marvel é oficialmente a locomotiva da plataforma. Para a Disney, é uma vitória estratégica total. A Marvel não vive mais apenas no cinema, mas agora também o ano inteiro, nas salas de estar do mundo todo e no cinema. Justamente, a máquina continua rendendo muito. Shang-Chi agrada mesmo durante a pandemia e ultrapassa 430 milhões de dólares em bilheteria. Então chega Homem-Aranha, sem volta para casa, com quase 2 bilhões de dólares nas bilheteiras. Um choque para o restante da indústria, que ainda enfrenta dificuldades desde a pandemia. É o maior sucesso pós-Covid, a prova de que a Marvel ainda pode criar eventos mundiais. Alguns meses depois, Pantera Negra, Wakanda, para sempre conquista o público e se aproxima dos 850 milhões de dólares. Por um momento, a impressão de todo o poder do estúdio fica ainda mais forte. Streaming em plena ascensão, cinema ainda lucrativo, a virada foi bem sucedida. Pelo menos é o que pensamos, porque por trás dessa fachada de sucesso, a máquina, na verdade, está começando a emperrar, sem que a gente perceba, porque a Marvel não desacelera, eles aceleram ainda mais. Entre 2021 e 2022, o estúdio vai lançar quase 15 projetos em menos de 24 meses, mais do que em toda a primeira fase do MCU. Filmes, séries, continuações, spin-offs. Um dilúvio de conteúdo, sem respiro, sem nenhuma pausa. No começo, os fãs acompanham, mas depois vem a saturação. Porque agora, um filme da Marvel não é mais simplesmente um filme, é o fim de uma maratona. Para entender The Marvels, é preciso ter assistido WandaVision, Miss Marvel e outras séries. Dezenas de horas de conteúdo. O entretenimento vira uma lista de tarefas, e quando o prazer vira uma obrigação, a vontade desaparece. Eu, pessoalmente, desisti depois da série Gavião Arqueiro. Ao mesmo tempo, a Disney sabota, sem querer, o próprio modelo. Durante a pandemia, grandes filmes da Pixar estrearam direto no Disney, mas o público percebeu. Não há pressa, tudo chega ao streaming. Por que pagar para ir ao cinema com toda a família se o filme vai estar disponível em casa? Algumas semanas depois, aos poucos, a noção de evento vai se perdendo. Ir assistir aí um filme da Marvel já não é mais um momento excepcional. É simplesmente mais um consumo no ano, entre tantos outros. É nesse momento que, no topo da Disney, o alarme dispara. Em 2023, Bob Iger, o CEO, reconhece publicamente que a multiplicação de filmes e séries diluiu a atenção e o impacto da Marvel. O veredito é claro, a Marvel afogou o próprio universo. O que deveria salvar o Império está acabando por matá-lo. Um universo reconhecido, mas nascido da morte. Estamos no número 500 da Buena Vista Street, na Califórnia, na sede mundial histórica da Disney, em uma sala de conferências. Números caem, receitas desaceleram e custos explodem. Lembrem-se do que falei no início, para igualar os 2,8 bilhões de dólares, a Marvel teve que somar seus 6 últimos filmes originais. Os 4 Fantásticos, Thunderbolt, Capitão América, Brave New World, As Marvels, Guardiões da Galáxia 3 e Homem-Formiga, Quantumania. 6 filmes lançados em 3 anos para alcançar o número de um único filme em 2019. E ainda assim, isso é quando tudo está indo bem. Porque o verdadeiro problema não é só que eles arrecadam menos, é que eles estão custando cada vez mais caro.
Durante anos, a Marvel quebrou recordes enquanto mantinha seus orçamentos sob controle. Homem de Ferro, o filme que começou tudo em 2008, custou cerca de 140 milhões de dólares. Vingadores, em 2012, o evento que mudou Hollywood, custou cerca de 220 milhões de dólares. Capitão América, Guerra Civil, em 2016, custou cerca de 250 milhões e ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria. Ou seja, orçamentos altos, mas coerentes, para filmes que às vezes rendem 4 a 5 vezes o seu custo, sem contar o orçamento de marketing. Naquele período, a Marvel lucrava muito, mas depois tudo mudou, e os filmes passaram a ter orçamentos altíssimos. Vingadores, Era de Ultron, em 2015, se torna o filme mais caro da Marvel já produzido, com um orçamento de 365 milhões de dólares. Vingadores Ultimato, por sua vez, vai custar cerca de 356 milhões de dólares. Por que esse aumento tão grande nos custos? Kevin Feige, o chefe da Marvel, admite ele mesmo. Em 2025, após o Ultimato e a pandemia, o estúdio aumenta as correções na pós-produção. Cenas e efeitos visuais são refeitos repetidamente, transformando cada filme em um canteiro de obras constante, às vezes chegando ao absurdo. No Capitão América 4, por exemplo, o braço do Bucky é adicionado depois das filmagens, por efeito digital. Um detalhe que poderia ter sido previsto já no set, mas que vai custar milhões na pós-produção. Na indústria do cinema, a regra é bem simples. Um filme com um orçamento de 200 milhões de dólares, precisa arrecadar, no mínimo, 500 milhões nas bilheteiras para se tornar lucrativo. Depois de descontar o marketing e a parte das salas, não vou detalhar isso aqui, mas tem um canal, do qual sou fã, chamado Ecran Large, que fez um vídeo detalhado sobre o assunto e explica isso muito bem. Não hesite em dar uma olhada. E é a partir daí que tudo começa a desmoronar. Capitão América 4 fica em torno de 415 milhões de dólares, portanto, é um fracasso. Os Quatro Fantásticos mal chegam a 520 milhões. Em um verdadeiro sucesso para um blockbuster desse nível, a Marvel construiu um modelo onde cada filme praticamente precisa fazer 1 bilhão de dólares para ser considerado um sucesso. Só que o público não está mais comparecendo. Entre 2017 e 2022, a Marvel arrecadava entre 2 e 5 bilhões de dólares por ano nas bilheteiras mundiais. Em 2025, mal chegou a 1,3 bilhão, um nível comparável ao de 2011. Só que em 2011, os orçamentos eram muito mais baixos. Ou seja, hoje a Marvel ganha como no começo, mas gasta como no auge da sua loucura. A equação não funciona mais. E esse é o verdadeiro problema. O modelo econômico se tornou insustentável. Sabe o que é fascinante em toda essa história? A Marvel não fracassou só por filmes ruins, embora alguns fossem péssimos, mas principalmente por ter tido sucesso demais. Eles transformaram o cinema de super-heróis em indústria, em produto, e produto não faz ninguém sonhar. Em 2026, Robert Downey Jr. não volta como Tony Stark, mas como Doutor Destino. Vocês entendem o que isso significa? Isso significa que eles estão tão sem ideias que são obrigados a reciclar seus próprios atores em outros papéis. E para mim, isso não é criatividade, é desespero. Então sim, talvez o novo Homem-Aranha faça 1 bilhão, Vingadores 5 provavelmente também, mas isso não vai ser mais um evento, vai ser só mais um lançamento. Porque a Marvel esqueceu uma regra simples: não se criam lendas produzindo mais. Se criam lendas levando tempo para contar histórias que importam. E eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse assunto. Será que a Marvel vai sumir aos poucos? Ou, pelo contrário, vai conseguir se reerguer e fazer seu império renascer? Um pouco como o Pokémon, a franquia mais poderosa da história, que nasceu de um erro incrível e que soube se adaptar ao longo do tempo para continuar no topo, como você pode ver no vídeo que está aparecendo.